ressuscitar Docas, ressuscitar, curar Enéas, nós vamos ver Pedro fazendo milagres, nós vamos ver os outros discípulos fazendo milagres. Amém? Então, entendendo? Isso vai produzindo uma ação, vai produzindo em nós. E Jesus queria exatamente, tanto é que os discípulos ao ouvir, porque instantes antes, no capítulo 5, os próprios fariseus queriam matar Jesus, apedrejar Jesus, por causa de Jesus havia curado no sábado. E quando eles ouvem, passaram 4 dias, Jesus disse: vamos outra vez para a Judéia. E quando os discípulos ouvem isso, disse: mas mestre, Rabi, os judeus procuravam matar a ti lá, apedrejar-te, e agora quer voltar para lá. E Jesus disse: olha, e Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar na luz, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Em outras palavras, Jesus disse: eu não posso parar. Eu vim para uma missão. O meu Pai me deu uma missão, e eu vou até o fim com a missão. Eu vou cumprir aquilo que a missão que o meu Pai entregou para me fazer. Eu vou até o fim, eu vou continuar até o fim. E observa que assim Jesus falou claramente para eles. O nosso amigo dorme, o nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou despertar do sono. E os discípulos entenderam, não estavam entendendo nada. Eles entenderam que Jesus estava falando do sono físico. Mas Jesus estava falando aqui como Deus. Aleluia. E a morte para Deus é como se fosse um sono. Ele apenas desperta aqueles que estão mortos. Amém? Está entendendo o que Jesus está falando como sono? Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos dizem: mas se está dormindo. Então, é que nós dizemos, como os pais, quando os filhos estão febril, e quando está dormindo, está recuperando. Enquanto dormindo, está recebendo recuperação. Ele disse: se está dormindo, então está salvo. Aí Jesus disse claramente, mas Jesus estava dizendo acerca da sua morte. E eles, porém, estavam pensando que Jesus estava falando do repouso, do sono. Não estavam entendendo. Observa que Jesus estava também querendo ensinar os seus discípulos. E é claramente, e como Jesus também era o Messias, então nós vamos entender algumas coisas, porque Jesus trabalhava, porque Jesus trabalha com propósito. Jesus também trabalha com propósito, e ele tinha um propósito a realizar-se. E nas nossas vidas não é diferente. Ele tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Ele tem um propósito para a minha vida, ele tem um propósito para a sua, e ele vai cumprir exatamente o propósito que ele tem para cada um. E observa que ele vai dizer, e os discípulos diziam, mas ele disse claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, eu fogo por amor de vós. Ele poderia ter ido antes. E Jesus tinha o poder de curar, sim ou não? Sim. Então por que ele não foi? Por que ele esperou chegar até esse ponto? Por que ele esperou chegar, não somente Lázaro morrer? Por que ele esperou até o 4º dia, então? Qual foi o motivo, a razão que levou Jesus a demorar tanto tempo? Então observa que Jesus vai dizer: fogo por amor de vós, de que eu não mais tivesse, para que acrediteis. Para que acrediteis, para que tenhais fé, para que a vossa fé seja uma fé fortalecida, para que vocês possam confiar não somente em coisas pequenas, não somente em coisas efêmeras, de pouca duração, mas para que a vossa fé seja firme, para que a vossa fé seja forte, para que vocês acreditem em coisas grandes. Por isso, ele diz, por isso me fogo, que vocês ainda não estivessem, para que vocês acrediteis, porque nem os discípulos sabiam o que Jesus ia fazer. Amém? Amém, glória a Deus. E os discípulos, agora que Jesus, depois de 4 dias, que Jesus vai dizer para ele que Lázaro estava morto.
momento que o mensageiro, no primeiro dia, chegou com a mensagem. Quando o mensageiro sai com a mensagem, Lázaro morre. Tanto é que Jesus vai dizer assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado através dela. Mas como Jesus disse isso e Lázaro morre? Jesus já sabia. Tanto é que o mensageiro não sabia, e ele volta trazendo a resposta, e Jesus vai dizer exatamente aqui, ó, que Lázaro estava morto. Ele já sabia que estava morto, desde o primeiro dia, quando o mensageiro chegou. Está vendo que Jesus não faz, Deus não faz como a gente pensa, Deus não vem na direção que nós achamos que Ele vai vir, Deus não faz como nós imaginamos, ou às vezes nós criamos uma imagem de que Deus vai fazer exatamente como nós pensamos. Deus não faz como nós pensamos, Deus faz como Ele quer, e às vezes Ele vem na contramão daquilo que nós pensamos que Ele vai vir. Amém? Então, todos estão entendendo isso? Glória a Deus. Ele vem na contramão, às vezes nós dizemos: não vou fazer isso, porque às vezes nós queremos. Lembra de Zacarias? Isabel queria um filho. Lembra de Ana? Também queria um filho. Mas Deus, no caso de Ana, Deus queria um profeta, Deus queria um juiz e aquele que julgasse. Amém? No caso de Zacarias, Deus queria um profeta. João era profeta. Amém ou não? João Batista. Amém. Então, às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra para a nossa vida, que é muito maior daquilo que nós queremos. Amém? Todos estão entendendo? Amém, glória a Deus. Então observa que Jesus estava trabalhando isso, ele já sabia que estava morto. E passado 4 dias, Jesus chega. E quando ele chega a Betânia, muitos dos judeus tinham ido a consolar. Olha, observa que era uma família não somente querida por Jesus. Aleluia. Era querido por muitas pessoas, sabe? Aquela família que tem aquela recepção, como o pastor Elias disse aqui, que veio, gostou e saiu com outros. Então, é o caso do pastor Edivaldo. Às vezes, aquelas pessoas que nos aproximam, e do nada nós conhecemos, foi no nosso caso, conhecemos uma vez, e criamos o laço de amizade, e estamos aí caminhando junto. Pastor, uma vez. Então, sabe aquelas pessoas, Lázaro, Marta e Maria, eram esse tipo de família, que tem aquela aproximação, que as pessoas chegam e gostam à primeira vista, e foi o caso disso. Não somente Jesus, os judeus tinham ido para consolar, e muitos dos judeus estavam lá, e ouvindo, pois, Marta que Jesus estava vindo, saiu logo ao encontro, e ficou sentada, e Maria ficou sentada em casa. Observa, Marta foi logo ao encontro, e quando ela encontra Jesus, olha aqui porque Jesus demorou. Aqui mais uma razão porque Jesus demorou. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Certo? Amém? Estão entendendo? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus vira e disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. E ela disse: sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar a ressurreição dos mortos. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está entendendo? E todo aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse: sim, Senhor, eu creio. Eu creio, olha aqui, olha. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela cria. Ela cria que Jesus era o Salvador. Ela cria, sim. E tem gente que tem a fé só no nível de salvação. Mas para maravilhas e milagres não tem. Ela crê para ser salvo. Ela disse: eu creio. Ela tinha uma outra fé, que é uma fé escatológica. Que ela disse: eu creio que Ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas não cria que Jesus era capaz de ressuscitar exatamente naquele momento. Amém? Só cria no futuro, mas não cria no presente. Está entendendo? Por que Jesus chegou no quarto dia? Está entendendo por que Jesus demorou?
Porque todo israelita está ensinado acerca da ressurreição dos mortos futuramente, quando Jesus, mas isso acontecerá na segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Na primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que os mortos vão ouvir a sua voz e ressuscitarão. Ou seja, no arrebatamento, ela cria nisso lá no futuro, mas não cria no presente. Amém? E Jesus, tá vendo a razão, o motivo que Jesus demorou 4 dias? E ele não chega nem adiantado e nem atrasado, chega na hora certa. Ainda que já passou 4 dias. Ainda que já está sepultado. Mas Jesus chega na hora certa. Humanamente falando, era impossível. Ao olhar humano é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Ela disse, eu creio. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá. Crês nisso? Ela disse, eu creio, Senhor. E dito isso, partiu e chamou Maria, dizendo, o mestre está aqui. Observa, o mestre está aqui. Observa que parece que elas tinham combinado. Maria vem e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ou seja, sabe lá onde estava a fé dela? Elas criam que Jesus somente podia curar, mas não cria que Jesus era poderoso para ressuscitar. Amém? Está vendo a diferença? E por que Jesus conhecia? Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece as nossas intenções. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece tudo. E Ele não faz nada sem propósito. Lembra que eu disse? E uma da razão para ele chegar ao 4º dia é porque ele não faz nada sem propósito. E o propósito aqui era, além de aumentar a fé dos discípulos, também fazer que a Maria tivesse uma fé maior do que aquela que ela tinha. Amém? Aleluia. E às vezes acontece alguns processos da nossa vida que nós não conhecemos e não entendemos. E às vezes nós queremos questionar Deus. Mas às vezes o que Deus quer fazer na nossa vida é maior do que aquilo que nós esperamos. É maior daquilo que nós imaginamos. Ele é poderoso. Paulo diz que Ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos e projetamos, imaginamos. Então Ele faz além. E observa que a ideia dele aqui era fazer que elas acreditassem. E quando Ele vê toda a gente a chorar, o texto vai dizer aqui que o próprio Jesus chorou. É verdade. Que o próprio Jesus chorou. E alguns estudiosos até usam dizer que Jesus não chorou. Não chorou somente porque o seu amigo tinha morrido. Mas é um choro de querer vencer a morte. Porque ele veio para vencer a morte. E ele já ia vencer a morte. Logo a seguir. Aquele choro, porque através de Adão entrou a morte, mas através dele vai entrar o quê? A vida. E Jesus é vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele não é a morte, ele é a vida. E ele estava aqui, de certa forma, chorando. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava com pena não somente de Lázaro, mas de toda a humanidade, que através de Adão recebeu a condenação de morte. Está entendendo? E ele vai mostrar isso logo à frente, que ele, quem crê nele, é capaz de ter vida e é capaz de receber vida. Tanto é que quando ele vê isso, ele chora e já pergunta, onde o puseste? E quando ele pergunta onde o puseste, observa que Marta vai dizer, não, Senhor, ele já faz 4 dias, já cheira mal. Não há solução. Não há mais milagre. Acabou, é o fim. É o fim para o ser humano, mas para Deus não é o fim. Porque Ele tem a última palavra. E às vezes do fim Ele faz começo. Amém? Amém. Aquilo que parece ser o fim para nós é o começo. É o início para Deus nas nossas vidas. E um dos outros motivos para o qual Ele chegou no 4º dia, que nós estamos dizendo aqui que já fazia 4 dias, é porque existia uma crença dos rabinos que dizia que quando alguém morria,
o espírito ficava rodeando o corpo durante 3 dias querendo voltar. Observe que eu disse que Jesus não faz nada sem propósito. Glória a E Deus. se ele chegasse no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, e ressuscitasse Lázaro, o que eles iam dizer? Que o espírito que estava rodeando o corpo voltou para o corpo, certo? Eles iriam dizer, existia uma crença dos rabinos que diziam isso. Eles iam dizer, não foi milagre, é o espírito que voltou. Então Jesus chega que dia? 4º dia. Já não há sombra de dúvida, já não há crença, já não há superstição nenhuma. Jesus chega na hora certa e ele sabe o que ele está fazendo. Ele nunca erra o alvo, ele sabe o alvo certo, ele sabe a hora certa, o momento certo de entregar a bênção, para que não haja dúvidas, mas para que haja fé e todos venham a reconhecer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, o único digno de ser adorado, e que o Pai também deve ser glorificado através do Filho. E quando ele perguntou, onde puseste? Marta disse, não, Senhor, já faz 4 dias, já não pode. E ele disse assim, não. Ele chega lá e diz, onde puseste? Não, me leva até o sepulcro. E quando elas levam, Jesus disse assim, tirai a pedra. E eu quero deixar aqui um lembrete. Existe uma música aí que diz, remova a minha pedra. Não foi Jesus que removeu a pedra. Mandou remover a pedra. Ele mandou remover a pedra. E essa pedra pode simbolizar a nossa incredulidade. Muitos estavam ali e ainda não acreditavam. Observe que eu disse que um dos propósitos de Jesus era também aumentar a fé dos discípulos e também de Marta. Ele disse, remove a pedra. E quando eles removem a pedra, aí Jesus, lembra que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Lembra lá no princípio, quando Deus está criando, e Deus disse, haja, é Jesus. Deus é o arquiteto, é o pensador, o construtor, e Jesus é a palavra. João disse que ele é o verbo, a palavra, o som. E Jesus disse, haja, e o Espírito agia, e tudo vinha a acontecer. Está entendendo? Que tudo vinha a surgir, tudo vinha. Então observa que aqui Jesus diz, tirai a pedra. E quando ele tira a pedra, ele vai dizer assim, olha, com a voz, o Deus, Jesus não está chamando com nome, ele disse, Lázaro, venha para fora. Jesus nem entrou nem pôs a mão. Lázaro, venha para fora. E no mesmo instante, mas Marta disse, não dá, Senhor. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E eu deixo essa palavra, se creres, não importa quanto dia, quanto tempo, se é 1 ano, se é 20 anos, se creres, verás a glória de Deus. E quando ele disse, Lázaro, venha para fora, Lázaro levantou lá da sepultura. Aleluia. E ressuscitou. E todos podem afirmar. E muitos dos judeus que tinham vindo e tinham visto isso, creram nele. Jesus também que Jesus não tinha apenas o propósito de atingir a fé dos discípulos de Marta, mas também daqueles que tinham ido lá para chorar, aqueles que tinham ido lá para lamentar, aqueles que tinham ido para consolar Marta e chorar com ela, agora estava voltando com alegria e crendo que Jesus era aquele que ressuscita mortos, aquele que tem o poder de ressuscitar sonhos, aquele que tem o poder de fazer grandes coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus maravilhoso que nós cremos. Aleluia, Deus! Esse que nós devemos acreditar e continuar acreditando. Ainda que os montes se abalem, ainda que as ondas rugem, mas a nossa fé tem que estar firme nele, acreditando que ele é poderoso. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã pensando, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, isso é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, disse Jesus, é possível para Deus. E tudo é possível aquele que crê. E se você crê, você que está nos assistindo também, e quem sabe você ainda não crê nesse Jesus, quem sabe ainda você não teve a fé nesse Jesus, e nesta manhã você quer ter fé nesse Jesus, quer confessar esse Jesus como Salvador, quer aceitar esse Jesus. Então, da onde você está também, possa confessar Jesus como Salvador e crer que Ele é o Filho de Deus verdadeiramente, que veio para nos salvar, e não somente salvar das coisas
tempestade vindoura, mas também salvar nas tempestades presentes, salvar a adversidade e nos ajudar a vencer e a romper. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós pregamos. É o evangelho dele, as boas novas de salvação que salva, liberta, transforma. E por isso eu quero, enquanto Paulo move, quero convidar você para se colocar de pé, para nós orarmos ao nosso Deus. Jesus! Quem sabe você entrou nesta manhã, chegou aqui e pensando: eu não consigo, eu não vou chegar lá, Senhor, está difícil. E quem sabe você disse: eu tenho esperado tanto tempo e ainda não aconteceu um milagre na minha vida. Mas eu te digo que Jesus não atrasou, e Jesus não vai adiantar, Ele vai chegar no momento certo. E no momento certo que Ele chega, Ele faz um milagre maior do que você espera, maior do que você estava esperando. É por isso que nesse momento vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai Santo, ó Deus de vitória, somos gratos a Ti, ó Deus. Aleluia. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por essa palavra, Senhor, essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que, meu Deus, a cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes nesta manhã. Eu creio que essa palavra, Senhor, vem de encontro aos nossos corações, porque nós precisávamos ter a nossa fé fortalecida, nós precisávamos, Deus, ser tocados. Oh Pai, porque o Senhor faz tudo no propósito, o Senhor faz tudo na hora certa, o Senhor tem um propósito em tudo. Oh Pai, assim também como neste culto, neste lugar, o Senhor tinha um propósito. Oh Senhor, o Senhor está começando a realizar esse propósito neste lugar, nessa aldeia, Senhor, nesse município. O Senhor está começando a realizar um propósito que o Senhor intentou. Não foi que eu tentei, nem o pastor Edivaldo, mas o Senhor intentou para este lugar, para essa aldeia. Aleluia. Oh Deus, para essas pessoas, para a vizinhança, Senhor, que precisa. Oh Pai, aquele coração que precisa de paz, está deprimido, desesperado. O Senhor, ó Deus, tem um propósito de libertar essas pessoas. Aleluia. Os enfermos, os doentes. O Senhor tem um propósito em tudo. E nós cremos que esse é o propósito do Senhor para este lugar, para este município, para esta casa e para toda a vizinhança. Ó Deus, visita, Senhor. Visita cada uma vizinhança, aquele que está ouvindo. Também toca, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, o som da Tua palavra possa atingir os corações. Possa atingir os corações. Pai, receba, Senhor, essa pessoa que está aceitando o Senhor como Salvador, confessando o Teu nome. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Faça ser seu filho, sua filha, Senhor. Receba como Teu filho, como a Tua filha nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
primeiro culto. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco nesta manhã. Pastor Eli, sua família. Ao irmão Bruno, né? Bruno e a Nayara. A Nayara, a filhinha. Deus abençoe. Aos irmãos, aos mais de 300 irmãos, espectadores do TikTok. Deus abençoe a sua vida. Aos irmãos do Instagram, do YouTube também, que está sendo transmitido pelo Extreme, né? Falar isso, Extreme. Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Tenha um bom almoço. Uma boa semana. Nós estaremos de volta, se Deus permitir, no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Os senhores que estão aqui por perto, aos nossos amigos, principalmente você que está sem um aprisco para congregar, nós estamos aqui, pastor Ageu, eu, os irmãos, tá? Pode contar conosco, com as nossas orações, com o nosso apoio. Deus abençoe você, que ama o reino de Deus, que ama de verdade as almas e as ovelhas que o Senhor comprou. Trabalhar para o reino não é nenhum sacrifício, e sim um privilégio. Porque o que nós fazemos hoje, os anjos queriam fazer. No entanto, Deus outorgou, deu concessão, orientou, enviou a homens. Então, onde você estiver, que o Senhor, em nome de Jesus, realize o seu desejo, os seus sonhos, que o Senhor abençoe e prospere a tua vida. Nós vamos encerrar e em seguida o pastor vai impetrar para esse apostolado. Pode ficar mesmo sentado, não tem problema. Oramos, Senhor, nesta manhã. Damos graças a Ti por tudo em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar rica e poderosamente a cada irmão, Senhor, que se deslocou dos seus recônditos, deixaram seus lares nesta manhã fria de inverno, que aqui estiveram conosco adorando o Teu nome, bendizendo a Ti. Recompense-o segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, infalível, infinita, incomensurável. Aos nossos telespectadores nas redes sociais, se há um enfermo, Senhor, se há um desempregado, se há um necessitado, meu Deus, que seja agora tocado, transformado pelo poder das Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós decretamos falência ao inferno. Meu Deus, e pela Tua palavra, e pelo poder do Teu nome, que é sobre todo nome, nós ordenamos que toda enfermidade desapareça agora mesmo. Seja curado, tocado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma boa semana. Abra as portas, amplie as estacas, alarga os campos, e conceda, Senhor, o desejo da tua igreja. Toca nas famílias que estão distantes do outro lado do oceano, aonde houver um necessitado, aonde houver um missionário, uma viúva morta, uma criança, que chegue o acalento, que chegue o alimento, e que chegue também a Tua palavra, que é que transforma, que é que cura, que salva, que liberta e que exorta o homem. Nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Estende as suas mãos, sinal de receber que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce e rica consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Priscila, todo mundo. Pastor Edivaldo, Deus abençoe. Foi bênção. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.